Bom dia. Como estamos hoje? Já olharam para o céu hoje? Já? Já abriram o presente que receberam? Né? Quem abriu o presente? Desculpa, estava desligado. Já abriram o presente que receberam hoje? Qual foi o presente? O dia de hoje, né? A oportunidade de recomeçar. Nós voltamos, né? Dormimos, deixamos um pouco o corpo e retomamos a essa experiência terrena. E aí, o que é que nós estamos dispostos a fazer pelo nosso dia hoje? Se nós formos contar, são 12 horas, 24 horas, né? Quanto tempo nós estaremos dispostos a fazer algo que realmente faça sentido para nós? O nosso tema hoje é sobre as emoções. Nós vamos iniciar aqui uma série de reflexões acerca das emoções, considerando a importância disso na nossa existência para a nossa evolução. A mensagem que o Klinger leu no início, né? Solução. E aí? Nós somos... Eu sei que vocês sabem que no final vocês fazem perguntas, se quiserem, tiverem interesse em saber algo mais sobre o que foi exposto, mas eu gosto muito de fazer perguntas. Então, eu pergunto para vocês, né? Você é um problema ou uma solução na sua vida? O mentor espiritual Emmanuel, o que guiou a vida do Chico Xavier na sua missão aqui na Terra, que nos deixou um legado importantíssimo, essencial para a nossa evolução, ele dizia o seguinte, que evolução, de fato, na Terra, é quando, no momento de desencarnar, nós não damos o trabalho à equipe espiritual de resgate, não passamos para ele um trabalho que deveria ser nosso. Entendeu? É como se toda manhã você acordasse e precisasse de alguém para vir lá com você, tirar seu lençol. Não, levanta, Elaine acorda, ela vai trabalhar, vai estudar. Elaine, olha, tá, sabe a criança? A gente fica ali tirando da cama, tentando. Então, na equipe espiritual, quando nós desencarnamos, é esse processo. Elaine, olha, você desencarnou, vamos lá. Não, eu não vou, eu não quero. Elaine, por favor. Então, eles vão ter todo aquele trabalho de me retirar, de me tirar dessa vibração da Terra, do plano material, de me desligar, como nós usamos o termo, e me levar para uma outra frequência, que é espiritual, que é a nossa realidade definitiva. Aí, esse trabalho eles têm por quê? Por que será? Não é? Porque nós passamos a nossa vida distraídos e não prestamos atenção nesse dia a dia, de lidar com a vida, com aquilo que se apresenta, com as situações. Somos muito mais problemas do que soluções, como o Klinger leu. Então, a ideia é que começar a trabalhar as nossas emoções, nós estamos com essa proposta aqui no Recanto, e nós vamos hoje iniciar sobre a reflexão do que é as emoções, como nós identificamos as nossas emoções, porque as emoções elas são potenciais da alma e elas precisam ser entendidas, compreendidas, mas ela atua de forma diferente a cada um de nós. Então, é importante aprender a lidar com as emoções, para que a gente passe a ser solução no mundo e não mais problemas. Que ao desencarnar, nós possamos fazer o nosso trabalho de, gente, olha mesmo, acordei, obrigada por ter me levantado, eu me levantar, vou seguir em frente. E não dar o trabalho aos mentores espirituais que deveria ser nosso. Entende? Então, é como se eu chegasse aqui, eu cheguei e fazer, gente, vou fazer essa palestra, não. Não me preparei, nem pensei nisso, eu achei que eu chegasse aqui, os espíritos iam fazer para mim, e aí não... Clíngia, faz a palestra, entende? Vem, Clíngia, fazer. Né? Então, não me preparei, me comprometi e não assumi a responsabilidade. Não, mas os mentores espirituais da casa vão me ajudar, entende? Não me preparei. É a mesma coisa. Desencarna e passa o trabalho que é seu para os amigos espirituais. Tudo porque eu não sei lidar comigo. Não sei quem eu sou. E o autoconhecimento começa pelas emoções. Eu vou fazer um exercício com vocês rapidamente. Eu vou fazer uma pergunta a você, vou pedir para vocês fazerem algo, vocês façam e vamos brincar de estátua? Lembra de estátua? Você fazia um movimento e ficar lá? Então,
Vamos brincar de estátua. Vou pedir para vocês fazerem movimento e vocês vão virar estátua e não vão fazer outro movimento. Tá bom? Vou contar até 3 e façam imediatamente. Viu, Elísia? Você faça daí. Eu estou te vendo aí, Elísia. Então, vamos lá. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Levante seu braço esquerdo. Parou a estátua. Né? Todo mundo levantou o braço esquerdo? Não, né? O Erivan estava vigiando aí. Quem levantou o braço direito primeiro e depois viu que era o esquerdo? Está ali um, né? Está ali outro. Está ali outro. Pode voltar. Então, significa que você identifica bem os seus movimentos. Não é? Quando alguém, você vai na rua e alguém diz assim, vira à direita, para onde você vira? Hã? Né? Você sabe exatamente para onde virar? Então, quando alguém diz para você, ó, levante lá o braço esquerdo, né? Ainda tem gente que... Né? Aposto que muitos de vocês, na hora, né, tem que correr e pensar rapidamente. Não é, Pedro? Assim são as nossas emoções. Imediatamente, ou você pensa, não, eu acho que hoje eu vou ficar com raiva. Acho que eu vou chegar hoje lá no recanto, eu vou olhar para ele e vou ficar com raiva dele. Não, eu acho que eu vou ficar alegre. Eu vou acordar hoje, quando eu chegar no recanto, eu vou ficar alegre. Não, hoje eu decidi que hoje será um dia de tristeza. Não medo. Hoje eu vou sair na rua e vou ter medo de tudo. É assim? Não? Não é. Não é assim. Por que nós precisamos falar sobre isso? Porque as emoções, elas são a energia que nos movem. Elas fazem parte da nossa estrutura psíquica e é ela que dá o impulso. Sabe a vontade? Sabe a vontade que nos falta? Que é o discernimento de saber o que fazemos, com o que sentimos, aonde estamos? Por que nós não temos, né, Clínio? O Clínio fez uma palestra maravilhosa sobre a vontade aqui, né? Está lá no nosso YouTube, quem quiser rever sobre a vontade. Então, por que nós não atuamos com a nossa vontade em prol do nosso progresso, da nossa evolução? Porque nós somos muito mais impulsos do que vontade. Nós deixamos nos conduzir pelos impulsos. E o que são os impulsos? São as emoções que nós desconhecemos o modus operandi, né? Que nós não sabemos como lidar, como agir. E nos orgulhamos, muitas vezes, em dizer, eu sou assim mesmo, se eu ficar com raiva... Quem nunca, né, disse isso? Eu sei que vocês nunca disseram isso, e se eu ouvi dizer de um planeta próximo aqui, que eu conversei com os amigos que são de outro planeta, eles me disseram que lá é assim. Sei que vocês não são assim. Quando eu estou triste, não quero falar com ninguém, não. Vocês já sabem que quando eu estou triste, quando eu estou alegre, eu entro na euforia, eu saio, faço um monte de coisa para comemorar a minha alegria. Quantas pessoas saem para comemorar, ficam alegres, saem para comemorar, entram num processo de euforia tão grande e não voltam mais para casa? Só a notícia que a sua euforia lhe levou à desencarnação. Por conta da busca pelo prazer. Então, a alegria, as pessoas ficam alegres e, imediatamente, elas buscam algum tipo de prazer, seja ele qual for, seja na área das drogas lícitas e ilícitas, seja no prazer sexual, na compulsão do alimento, do sexo, seja o que for, entende? Nós buscamos satisfazer. Porque nós não sabemos que elas fazem parte de nós e que elas são a força que nos movem nessa vida e que nos levam a subir as montanhas da evolução ou nos levam a cair nos abismos da vida. E diz os mentores espirituais, numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que o ser humano evolui com muita dificuldade na Terra, passa milhões de encarnações vindo sem, de fato, evoluir como deveria, porque ele passa mais tempo olhando para os abismos que o atraem, a quais ele facilmente se joga, do que para o universo infinito que o atrairia para os processos de evolução, de fato. Então, observe. E o que te faz olhar para os abismos, em vez de olhar
para o universo, olhar para o alto? O que te faz ter mais angústia do que esperança? O que te faz levar as compulsões para as coisas que te levam à decadência moral, espiritual, humana, do que para as virtudes? O que te levam? São esses movimentos que nós precisamos fazer. Temos na nossa história um grande psicólogo, né, que trouxe o livro Inteligência Emocional, chamado Daniel Goleman. E ele escreveu o tratado, ele iniciou a sua carreira como escritor escrevendo Inteligência Emocional, que é um tratado, é um livro de mais de 500 páginas, mas é um livro interessantíssimo, com conteúdos que nos norteiam a entender o que são as emoções. E na introdução, Daniel diz que ele escreveu esse livro, ele dedicou aí quase 20 anos da sua vida para escrever um livro que se fala de inteligência emocional, porque ele entendeu que as guerras, a miséria, as desigualdades, todo tipo de violência, todo tipo de descaso da humanidade consigo mesmo e com o próximo acontece porque o homem não sabe lidar com as suas emoções. Porque a raiva do Putin levou ele a destruir um outro país. As guerras são causadas pelo quê? Entende? A fome, a miséria é causada pelo quê? Entende? Então, todas as desigualdades, elas são criadas pelos vícios, né? Todos os vícios. Por que diz o Kardec no Livro dos Espíritos, por que não é mais difícil, é difícil no mundo as pessoas abandonarem um vício? Porque elas querem retirar o vício de si, não tem como. Faz parte de como lidar com as suas emoções. O que afasta, o que me afasta dos vícios? Conquistar uma virtude. E conquistar a virtude também está vinculado a como lidar com as minhas emoções, entende? E vamos entender melhor sobre isso. Até porque nós vamos estar todo mês aqui, vamos ter uns 4 meses falando sobre isso. Próximo mês vamos falar do medo, depois no mês seguinte da raiva, no mês seguinte da tristeza, no mês seguinte da alegria, para que nós possamos cada mês ter conteúdo suficiente para refletirmos se aquilo que nós queremos, quando buscamos uma casa de assistência espiritual, como Recanto da Paz, que te propõe uma renovação interior, que propõe ser autor da sua própria cura, da sua própria felicidade, que te mostra os recursos que você tem para construir o seu destino. Porque muitas pessoas acreditam que o destino é algo pronto. Olha, o teu destino é esse. Pronto, acabou. Não. A palavra destino vem do grego que se chama construção. Significa que, ao encarnar, você recebeu todo o material para construir aquilo que você precisava. É como se um pedreiro, a pessoa chegou, olha, eu sou pedreiro, eu sei construir casa. Então, tá bom. Então, tá aqui, olha, o cimento, o tijolo, todo o material para construir a casa. Agora, vai lá e constrói a sua casa. Dá até o projeto, né, Ailon? Dá até o projeto assinado pelo... O Ailon sabe. Dá até o projeto assinado pelo engenheiro. Você já vem até com o projeto de engenharia, assinado por um engenheiro, que é o seu mentor espiritual que vem te guiar. Ele assinou esse projeto com você. Aí chega aqui, o que você faz com o cimento? O que você faz com o projeto que você tinha? O que você faz com o material, com os recursos, para construir o que você deveria? Você abandona num canto e aí você diz, não, mas esse é meu destino. Mas se o destino é construir a sua vida, qual é o seu movimento? Então, essa é a nossa proposta quando trazemos essa reflexão importante que nós sempre buscamos aqui no Recanto da Paz. O nosso Evangelho Terapia, o objetivo é esse, é te trazer, é nos trazer a nós que estamos aqui, levando a reflexão e para todos aqueles que nos assistem e buscam a nossa casa, buscam o nosso auxílio. É que juntos nós possamos, de fato, construir o nosso destino baseado na consciência, no nível elevado de consciência, em saber o que nós estamos fazendo. Nós vamos iniciar esse trabalho das emoções baseado nesta obra, Cultivo das Emoções, que é de um psicólogo chamado Marlon Reikendal, ele é espírita e tem dado uma contribuição maravilhosa no campo da psicologia,
do espiritismo, da psicologia espírita, da psicologia acadêmica, com a sua versão junguiana da vida. Então, ele escreve esse livro e outras obras, e o Cultivo das Emoções, ele vai conversar conosco sobre como nós vivemos essa experiência diante das nossas emoções. Como se, de repente, algo acontece e eu sei o que fazer com aquilo que acontece. Quando eu pedi para vocês, levantem o braço esquerdo, e todo mundo sabia, alguns sabiam, outros não, que exatamente qual era o braço que tinha que levantar. E levanta imediatamente. Então, as emoções, elas chegam assim. Ela não pergunta, mas elas chegam e ela nos traz uma possibilidade de conhecermos a nós mesmos, de trabalhar. Por que ele usa a palavra cultivo? Porque as emoções, elas são como um jardim. Traz essa proposta de reflexão, Marlon. Elas são um jardim. Você cultiva. Então, você vê, qualquer dúvida, depois você procure a Grace, que a Grace entende de jardim, né? Não é, Grace? Ela vive cuidando aqui, querendo que floresçam, né? E ela já trocou essas plantas aqui várias vezes, porque ela já viu uma não deu certo, outra que não deu certo, ou seja, é experimento, não é, Grace? É experimentar. E aí vem os bichinhos que gostam de se alimentar, e ela conversa com os bichinhos, conversa com as saúvas, e não dá jeito, e ela bota outra planta, bota que a saúva gosta para lá, bota que ela não gosta para cá. Uma... Como é que a gente... Esse cultivo, ele é de dedicação. Primeiro eu tenho que ter a vontade para fazer isso. E aí eu vou me dedicar a cultivar. Olhar para a planta e ver que, de repente, ela se mistura com ervas daninhas. Aí eu vou olhar para tirar a erva daninha sem prejudicar a planta. Como é que eu vou poder fazer isso? Eu preciso conhecer o que é erva daninha, para entender que aquele momento, aquela erva daninha ali precisa ser retirada para não matar a plantinha que está ali. E como é que nós vivemos contaminados, né, por essas larvas mentais, por energias mentais tóxicas? O que faz gerar energia mental que nos causa toda a questão dos transtornos mentais, do desajuste mental, da doença mental e da doença física? São as energias mentais tóxicas, que são geradas pelas palavras, pelos pensamentos, pelos sentimentos e pela vontade. E aí, quais são? Como estão sendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras? Elas são movidas, a força que nos faz falar, pensar, sentir, se chama emoções. Se chamam emoções. E que nome que eu dou para os motivos pelos quais eu tomo uma decisão, eu faço uma escolha, eu tenho uma atitude? Assim, nós vamos entender que, como traz o Marlon Reikendal, as emoções, elas são um fluxo natural da vida. Muitas pessoas acreditam que evoluir, ser um espírito superior, por exemplo, é não ter mais raiva. Não sinto raiva, não. Não, eu já consegui evoluir, eu não sinto mais raiva. Viu? Não sinto mais raiva. Eu só me aborreço. Aí eu pego o celular, que é um recurso mais fácil, né? Vou lá no Google e coloco aborrecimento e mostro, né? O que significa aborrecimento? Raiva. Então, bora botar aqui Google, o que significa raiva? Vai lá no dicionário. O que significa raiva? Aborrecimento. Então, não adianta eu trocar de palavras. Raiva é raiva. Aborrecimento é um sinônimo de raiva. Irritabilidade. Não, eu não sinto raiva, mas eu me irrito. O Geraldo está rindo, eu não sei porque que ele está rindo, mas ele está rindo. Né? Eu não me irrito. Não, eu não me irrito. Eu até fico com raiva, mas eu não me irrito. Então, quando alguém chega e diz, olha, será que esse seu problema, né, de labirintite, né, de desajuste emocional, o seu problema de gastrointestinal, será que não é da sua irritabilidade? Não, mas eu não me irrito, não. E a raiva? Ah, eu fico com raiva, mas é só um instante, logo passa. Aí eu digo, passa para onde? Passa para onde a raiva? Entende? Passa para o inconsciente, se transforma em energia mental tóxica. Então, são esses, se eu não souber lidar com as minhas emoções, quem aqui recolhe o lixo todo dia em casa e pega esse lixo e guarda? Tem o quartinho do lixo, onde você... Não fazem isso, não? O que vocês fazem com o lixo?
Joga fora? Que legal, né? Que bom. E o lixo mental, o que você faz? Né? E a raiva descontrolada, que gera irritabilidade, que leva à agressividade. E o medo descontrolado, que leva à ansiedade generalizada, que leva a distúrbios físicos, a partir da ansiedade generalizada. E o medo, que leva a sentimentos de culpa, também a ansiedade, a depressão, a situações de desespero, de angústias. E a alegria, que vira euforia, a inconveniência, desastres, comportamentos inadequados, gastos inadequados. Gente, eu estou tão feliz. Ganhei R$5.000, eu vou no shopping. Quando volta de lá, gastou os R$5.000 e ainda ficou devendo mais 5 no cartão. Não é? Passou a alegria e ainda arrumou mais dificuldades. Então, entendem? Para onde vai tudo isso? Por que eu faço isso comigo? Por que eu faço isso comigo? Será que é porque eu sou uma pessoa ruim? Eu sou tão ruim assim? Será que eu tramei destruir a minha vida? Não. Nós temos o nosso instinto é de vida. Nós temos um instinto primordial chamado instinto de preservação da vida e sobrevivência. Nós temos instintos de nos protegermos, nós temos instintos de defesas, nós temos instintos de relações, nós temos instintos de introversão, de olhar para mim, não deixa eu parar aqui e me olhar e me ver e me sentir. E esses instintos, eles se apresentam para nós como emoções. Então, instintos e emoções, eles estão ali. Então, qual é o meu instinto de proteção? O medo. Por que eu não chego e atravesso a rua? Por que o suicídio é uma doença que já é um processo de abandono total de si, porque já não há mais conexão nenhuma, nem nos contextos do cérebro, das sinapses com os neurônios, e muito menos espirituais, consigo, com Deus. Por que esse abandono completo? Por isso, porque você perdeu todo o seu contato com seus instintos, com sua sensação de proteção. Então, o medo ele é um instinto de proteção. Assim como a raiva é um instinto de defesa. Eu preciso me defender, sempre. Assim como a alegria é um instinto que me faz estar junto, me conectar com os outros seres. Né? O instinto do vínculo é que me faz ter vínculo com as pessoas. A tristeza é o instinto de conexão comigo, de introversão. Eu preciso me conectar comigo e me ver. Mas para que eu tenha essa realidade presente no dia a dia, eu preciso trabalhar em mim, como o Marlon inicia o capítulo do livro falando do autoconhecimento. Não tem outra forma. Porque não dá, não, eu vou estudar o comportamento do Klinger, então eu vou descobrir como é que o Klinger está, como ele fica com raiva, triste, alegre. Não, não dá. Tá não, Klinger? Não. Melhor não. Mas se de repente eu for terapeuta do Klinger, eu posso facilitar e ajudar ele a ver como ele lida e como ele pode melhorar, mas eu não posso adentrar o mundo dele. Porque as emoções, elas são os potenciais da alma. E a alma é a nossa condição de sermos filhos de Deus, seres que têm uma individualidade e um potencial único de se conectar com o Criador. Então, são experiências, e cada vez mais, como diz o Marlon, estudos psicológicos têm trabalhado de forma mais profunda para adentrar esses níveis das emoções a partir da nossa alma. Por quê? Porque até então, a nossa experiência com as emoções são assim. Meu filho me fez uma raiva horrível. O meu namorado ou meu marido me deixou triste. Os meus amigos é que me trazem alegria. É a insegurança, essa cidade violenta que me faz ter medo. Entende? E por aí a gente vai. Por que os estudos psicológicos, hoje, cada vez mais a ciência tem se dedicado aos estudos das emoções?
porque não é o outro. Ninguém me causa raiva. O outro faz o quê? Desperta em mim a raiva que está em mim. As atitudes fora de mim, do país, da sociedade. Então, às vezes a pessoa está aqui com raiva por causa de alguém que está lá em Brasília, que está lá em Roma, que está lá não sei aonde, está lá do outro lado do mundo. Alguém que eu nem conheço. Ninguém tem esse poder. Eu não tenho poder nenhum sobre ninguém. Nenhum de nós tem. Agora, nós somos meios, gatilhos, como nós usamos esse termo na terapia. São gatilhos e armadilhas que a vida nos coloca. E nós caímos. Jesus de Nazaré dizia, olha, quando os discípulos vêm questionar com ele, por que que eles, né, às vezes, acabam se perdendo, ou seja, falando em outra forma, mais de emoções, se comprometem com algo de bom, com fazer alguma coisa boa, e chega lá na frente e se atrapalha. Por que que isso acontece? Por que que as pessoas fazem isso? E Jesus diz assim, só lobos caem em armadilha de lobos. Entende? Aí diz assim, não, mas naquela armadilha não era para mim. Mas se você caiu, a armadilha era de lobo, você caiu? Não, mas eu era a ovelha. Aí Jesus diz assim, lobos com vestimentas de ovelhas. Se eu dissesse para vocês, vocês não iam gostar, não. Você ia ficar chateado comigo, né? Diz assim, pelo amor de Deus, quando tiver lá e no recanto, eu não vou mais lá. Mas foi Jesus que disse, tá? Por favor. Vocês vão ficar com raiva de Jesus? Então, lobos caem em armadilha de lobos. Não, Senhor, mas eu era tão bom. Eu era ovelha, eu não era o lobo. Lobo vestido de ovelha. Né? E aí, o que você responde para Jesus? Diz aí, o que você vai responder para Jesus? Né? Aí nós vemos, não. Aí você para e diz, não. Eu vou assumir o compromisso comigo, como sempre os mentores espirituais aqui da casa, quem já passou pelos processos de assistência espiritual, já teve a oportunidade de conversar com os nossos amigos, os mentores espirituais que guiam, e diz assim, olha, quando você acordar, olhar para você e entender que tudo que você precisa está aí em você, quando você descobrir o que realmente... Tem uma frase legal que parece simples, mas tem uma profundidade muito grande. O Lázaro pergunta, como você está? E a pessoa diz, eu estou bem. Eu já disse isso várias vezes, agora não digo mais não, que eu já aprendi. Eu estou bem. O que é bem para você? Não é? Então, bem é quando você está conectado com você, com as suas emoções, com aquilo que como você lidou durante o dia, com as atitudes do outro. Então, estudar, entender profundamente as questões emocionais, é a ciência trabalhando com a espiritualidade. Como o doutor Marcelo Mouco trouxe semana passada, onde começa a doença, falando de como hoje os grandes investimentos da ciência é em espiritualidade. Por quê? Porque não tem mais como, o Erivan acabou de me estar falando para mim agora há pouco, não tem mais como a ciência andar sem a religião. Mas a religião no seu sentido real, aquela que religa o homem a Deus. E onde está Deus? Onde está Deus? Dentro de mim. Mas se eu não olho para mim, se eu não olho nem para a raiva que eu sinto, porque é o outro que me faz raiva, onde está Deus? Então, essa religião que me conecta comigo, que tem um sentido real, que significa religar. Eu vou religar a minha realidade material, necessária no mundo material, com a minha realidade essencial, que é espiritual. Nesse momento, eu me conecto com Deus. E, nesse momento, eu passo a viver essa expressão, esse movimento de conhecer-me a mim mesmo. Nós usamos muito, principalmente no Espiritismo, o termo conhece-te a ti mesmo, que inclusive está lá no Livro dos Espíritos, que é a forma mais eficaz, a forma imediata e eficaz de ser feliz ainda nessa vida. Está lá no Livro dos Espíritos. E aí Santo Agostinho diz, olha, lembra que Sócrates, no filósofo antigo, lembrava, conhece-te a ti mesmo. E o que Sócrates dizia não foi ele que criou, estava escrito no portal lá do deus Apolo, o maior de todos os deuses para os gregos.
conhece-te a ti mesmo. Mas não estava escrito só isso. Estava escrito: homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás a verdade sobre ti e sobre os deuses. Nada em excesso, e não te comprometas. Ele está falando de quê? De emoções. O que é que nós levamos ao excesso? As emoções. Então, vamos lá. Sim, mas se eu fico com raiva, eu fico... você fica com raiva. Agora, como é que você age? Vamos falar sobre isso depois. Como você age quando está envolvido por essa emoção? Pela tristeza, pela angústia. Ou seja, depositar ao outro, como diz o Marlon, a responsabilidade da forma como eu ajo diante das minhas emoções é deixar claro para mim e para quem conhece que eu não me conheço. É deixar claro que existe um vazio enorme dentro de mim. E quando alguém me diz, tem um vazio dentro de mim, eu digo, e sabe o que falta nesse vazio? O que vocês acham? Eu. Sou eu. Eu não estou em mim. Eu não estou vivendo uma realidade que deveria ser minha. Então, a proposta é que nós possamos identificar as nossas imperfeições a partir dessa realidade essencial, desse movimento. Lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec diz que o espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. E é incrível, porque parece que essa tradução fica parecendo assim, que o Kardec disse assim, o espírita é aquele que evolui e se torna um ser perfeito. Aí eu trago essa identidade para mim, eu sou espírita. E olha para mim, perfeita. Nossa, vocês não fazem ideia da minha perfeição. Eu sou espírita. Kardec diz, não, olha, espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar. Então, domar não significa retirar. Domar não significa que a partir de então eu não vou mais sentir raiva. Não vou mais sentir tristeza. Não tenho mais. Domar significa olhar, conhecer, ver as necessidades e eu vou aprender a lidar. Mas para eu aprender a lidar com cada uma dessas emoções, que nós vamos trazer uma a uma, que são as emoções básicas. E outro fator importante, as emoções que nós confundimos muito com sentimentos. Emoção não é sentimento. As emoções, elas surgem a partir dos fatores exteriores, dos acontecimentos externos. O sentimento é eu que trabalho em mim mesmo a capacidade de ter sentimentos. Então, se eu preciso de amor, eu preciso aprender a lidar com o amor em mim. Então, todas as virtudes me levam ao amor. Um dia nós podemos fazer uma palestra sobre essa conquista das virtudes e como nós chegamos ao ápice do amor. A partir do momento que aprendemos a ter respeito pelo outro, cordialidade, gentileza, alegria, brandura, mansuetude, humildade, bondade e mais umas 10 por aí, eu vou chegar no topo da pirâmide, que é o amor. Aí eu não tenho o menor respeito pelo outro, eu digo, eu te amo. Entende? Eu te amo. Então, como é que eu vou viver? Dizia o Einstein que todos esses desajustes emocionais, todo esse desencontro do homem com ele mesmo, está baseado na estupidez humana. E que ele, o Einstein dizia, de duas coisas ele tinha certeza, que era que o universo é infinito e que o mundo não é bom pela estupidez humana. E que o universo ainda tinha algumas dúvidas. Entende? E o que é a estupidez? É nós não pararmos e sentirmos o que nós realmente sentimos. Sabermos sobre isso, identificar, cuidar, como se cuida de um jardim. Mas eu preciso primeiro fazer o movimento de olhar para mim, preencher esse vazio, esse buraco comigo. Nunca foi e nunca será os outros. Sempre serei eu. Então, é eu e Deus no sertão da minha vida, no meu deserto, nas minhas experiências do dia a dia. A partir desse momento, nós iniciaremos daqui mais
os meses seguintes essas reflexões, não é, Clíngia? Eu, Clíngia e a Ângela. Então, muito obrigada por me ouvirem, por me dar essa oportunidade de aprender, porque esse é meu processo de aprendizado, é estudar, aprender e compartilhar, porque eu fixa mais. Ô, amigo, obrigado. Alguém está com medo de fazer pergunta? Vamos logo praticar as emoções. Aí. Ai, meu Deus, agora eu fico com medo. Tem uma pergunta, já viu? Por que tu não passa essa pergunta para a Lele? Eu prefiro que a Lele me pergunte. Ela vai fazer depois. Bom dia a todos, bom dia, Elaine. Bom dia. A sua palestra hoje, ela trouxe uma ilustração brilhante para tudo aquilo que todos nós precisávamos ouvir, né? E eu queria parafrasear em cima daquela frase que diz assim: nadamos, nadamos e morremos na praia. Será que a gente morre na praia depois de nadar tanto? Se a gente está vivo, então, eu creio que a gente comece a viver na praia. Porque, a partir daí, nós vamos perceber que nós bebemos toda a água do oceano e ainda continuamos com o nosso vazio existencial. Então, seria a hora de começarmos a tentar de novo ou fazer melhor. Doutor Lázaro não gosta de tentar. Nem eu. Nem eu. Então, seria a hora de fazer de novo, fazer melhor, ter persistência, porque a gente sabe que numa só vez que a gente vai lá e fala, não, agora eu vou mudar, já está bom? Uhum. Então, você me fez lembrar a parábola, né, do trigo, né, o joio do trigo. Quando Jesus conta essa parábola, diz que o reino de Deus ele é semelhante a um campo em que o Senhor manda seus empregados semearem o trigo, e eles vão lá e semeiam. Quando eles voltam lá para ver o trigo que nasceu, o trigo começou a nascer, e eles dizem, Senhor, o trigo está nascendo, mas tem o joio está crescendo junto. E agora, o que tu queres que nós façamos? Que a gente arranque logo o joio? Ele diz assim, não. Porque se vocês arrancarem o joio agora, pode ser como são todos pequenininhos, você confunda com o trigo. Então, deixa o joio crescer junto com o trigo, e quando todos estiverem grandes, você recolhe todo o campo e separa o joio do trigo. Não é? Por quê? As emoções elas vão crescendo conosco, nós vamos formando o nosso sistema psíquico. Segundo a ciência, até do momento do... E nós somos espirituais, a ciência vai a partir do nascimento, nós falamos a partir da fecundação, o espírito começa a construir o seu sistema psíquico, as suas bases do ego, da persona, da personalidade. Só que a partir dos 7 anos eu começo a ter novas experiências, mas vai chegar um tempo em que eu fui deixando... Qual foi a nossa educação? Nós estudamos sobre as emoções? Lembra a música da Paula Tolle? Agora você vai embora e eu não sei o que fazer, ninguém me explicou na escola, ninguém vai me responder. Se o Alan tivesse com violão aqui, eu ia cantar para vocês. Então, nós não estudamos, nós não aprendemos sobre isso. Então, cresceu o joio e o trigo. Porque as nossas emoções, quando nós começamos agora, como a Elísia falou, nadei, morri na praia. Será que nessa hora que eu nadei, vivi... não sabia o que era o trigo, o que era o joio, vivia atrapalhado com a minha vida? Então, o que acontece? Agora é hora de eu separar. Não é, Elísia? É hora de eu parar. Então, agora eu já sei qual é o joio e qual é o trigo. Quando eu passo para o processo de autoconhecimento, eu vou entender qual é o joio e o trigo. Agora eu vou ver que o joio era a ideia equivocada de que é os outros que me causam isso, aquilo, de que é o mundo, que é o sistema político que vai guiar a minha vida, não é mais, sou eu. Sou eu a partir de todo o conhecimento e entendimento que eu tenho de mim. Então, quando eu começo a identificar o joio, que é esse processo de olhar para mim, o primeiro momento é o do joio, depois quando eu separo todo o joio, eu vou olhar para o trigo, que são as virtudes.
que são os potenciais que aí sim vão guiar a minha vida. Então, eu posso sentir raiva, claro, faz parte da emoção de defesa, mas aí eu já tenho o trigo da humildade, que eu vou descobrir, mas será como dizia o filósofo Aristóteles, a minha raiva é da pessoa certa? Está na hora certa? O motivo é certo? E o que eu vou dizer é o correto? Quando eu faço toda essa peneira, eu paro. Não. Depois eu vou ver que não tinha razão nenhuma de eu sentir aquela raiva. Aí eu vou entender a raiva. Então, o trigo, a virtude da humildade. Quando eu começo a trabalhar a virtude da humildade, eu lido melhor com a raiva. Então, aquela pessoa que diz, eu sou assim mesmo, quando eu fico com raiva, eu brigo, eu faço... aquela pessoa que fica com raiva, não, eu fico com raiva. Rapaz, eu estou com uma raiva de ti. Eu me lembro, meu filho, quando é... Agora não, porque ele já tem quase 30 anos, mas quando é adolescente, não faz... E adolescente não faz muita raiva, não, né? O meu fazia. E aí, quando ele vinha querer conversar, assim, não, mano, conversa não. Depois eu converso contigo, porque agora eu estou com raiva do que você fez. Quando passar raiva, eu converso com você. Porque se eu conversasse com ele com raiva, o que eu ia fazer? Eu ia agredir, eu ia falar coisas que não tinha sentido. E lá na frente eu ia perder a minha credibilidade. A mamãe fica com raiva, ela grita, berra, faz tudo, mas depois não faz nada. Então, aprender a lidar com as emoções, eu garanto a vocês, vocês vão voltar a ter credibilidade, as pessoas vão acreditar em você. Não, olha, se a Ana Cristina falou isso, gente, é isso mesmo. Porque quando ela faz, ela fala com consciência, porque ela já separou o joio do trigo. Mas enquanto está misturado o joio e o trigo, mas, como a Elísia falou, está na hora. Está mais do que na hora. Bezerra, Elísia, é urgente, mas não é apressado, mas é urgente que nós iniciemos o nosso processo de autoconhecimento para começar a separar o joio do trigo, porque o mundo precisa disso, de atuação muito mais de pessoas descontroladas emocionalmente porque não se conhecem e mais de pessoas que trabalhem as virtudes. Principalmente a mansuetude, a humildade e a mansidão, recomendada por Jesus como a base da nossa felicidade. Espero ter respondido, amiga. Bom dia a todos. Bom dia. Você começou suas elucidações com uma afirmação que me chamou a atenção. Claro, para minha melhoria, eu vou chamar, né? Que para que nós não dessemos trabalho à espiritualidade, ao desencarne, que isso com certeza acontece porque passamos a vida toda nos achando vítimas, né? Os doentes. Às vezes a gente até assimila e diz, eu sou doente. E eu tenho aprendido que eu não sou doente, eu estou doente. Esse assimilar, esse filtrar para si, que eu sou doente, nesse momento do desencarne, vou dar trabalho e, futuramente, como espírito, eu vou continuar sendo esse espírito doente lá do outro lado? Sim, porque aquilo que você acredita se transforma, né? De tanto você pensar nisso, vai se transformando em algo real da sua existência. É como você... Então, ao desencarnar, nós temos ainda, vamos conservar as percepções do mundo material de acordo com a minha realidade material e espiritual. Então, por que é importante desenvolver a espiritualidade? Buscar os recursos hoje que o mundo oferece para encontrarmos a nossa espiritualidade, que é diferente de religiosidade, é diferente de ter religião, de prática religiosa, espiritualidade. Porque aí eu vou começar a desenvolver percepções espirituais, me identificar, inclusive, nos sonhos, entender a minha realidade espiritual no espaço do sonhar. A percepção do doente é aquilo que eu acredito, né? O Chico Xavier dizia, para aqueles que só pensam em doença, que só se sentem doentes e olham para o mundo e só verem doentes, o mundo o planeta Terra é um hospital. Para aqueles que colocam dificuldade em tudo, o planeta Terra é uma prisão. Ele só vê grade, ele não caminha. Mas para aqueles que se colocam na posição de aprendiz,
sem se preocupar em querer fugir dessa neurose de perfeição, mas dizer que, olha, eu estou aqui para arar a terra, né? E, mais uma vez, voltando à questão da Elísia, Jesus disse que aquele que encontra o reino de Deus é aquele que se dispõe a arar a terra sem olhar para trás. E a partir do momento que ele começa a arar a terra, ele vai em frente. Então, esse vai desenvolver uma percepção do espírito. E aí ele vai saber que ficar doente, como o Marcelo destacou domingo passado, ficar doente é uma patologia, muitas vezes do espírito, da alma, que somatiza, vai para o corpo, mas tudo isso está atrelado ao nosso processo mental. Então, nós temos... O nosso processo mental, ele é uma questão que nós precisamos entender, compreender e desenvolver em nós essas capacidades que a neurociência tem trabalhado muito. E aqui no Recanto nós temos trabalhado essa perspectiva da neurociência a partir do difusor de energia, da bioenergia, trazendo essa visão de que a realidade não é estática. A realidade é a nossa visão do mundo. Espero ter respondido, Vera. Elaine, nós temos 3 perguntas e 5 minutos. Primeira pergunta. A Rosimeire. Gostaria que você falasse a diferença entre emoção e sentimentos. Tá, muito bem. Então, eu já tinha falado no encerramento, né? A emoção, ela é tudo aquilo que vem do exterior. Então, o que acontece exteriormente me impacta. Eu estou aqui, vocês estão aqui me olhando, assistindo, compartilhando esse momento, esse banquete espiritual que o Recanto oferece. Então, aí eu trago a alegria de estar aqui com vocês. Então, tudo que acontece alguma coisa que eu não gosto e eu reajo. Vou reagir com raiva. Então, ela está na reação. Ou eu reajo com raiva, ou reajo com alegria, ou reajo... E essa reação está de acordo com o que vai despertar em mim com os níveis que eu estou de entendimento das minhas emoções. O sentimento, não. O sentimento, ele deriva das virtudes. Então, se eu começo a praticar a compaixão, por exemplo, que é uma virtude maravilhosa, e ela precisa começar com a autocompaixão, que não é o vitimismo, que é muito diferente. Então, autocompaixão, de saber reconhecer minhas fragilidades, entender-me, e aí eu passo a ter sentimento de compaixão. Então, a compaixão é um sentimento. E aí eu começo a olhar para o outro também com sentimento de compaixão. Aí eu me disponho a colaborar, a cooperar. E aí eu vou ter compaixão, inclusive, né, Vera, dos amigos espirituais para não terem trabalho comigo, um trabalho que deveria ser meu. Aí eu vou, como disse a mensagem do Clíger, que o Clíger leu, eu vou ter compaixão do outro, da minha família, e não vou ser mais um problema para a minha família, eu posso ser a solução. Entende? Olha a diferença. Então, é esse olha, então, o sentimento me traz isso. O sentimento me faz ver que eu preciso ser, se eu estou aqui, eu posso ser a solução e não um problema. Por que eu estou sendo um problema? Mas eu preciso trabalhar primeiro esse autoconhecimento. Sentimento é sentir, ó, eu sinto. Eu sinto. A emoção, não. A emoção, ela logo gera uma ação. É o ser reativo, é instintivo. O sentimento, não. O sentimento, ele me traz para algo maior. Quando eu começo a perceber meus sentimentos, eu vou estar conectado com o pensamento. A forma como eu penso, ela gera sentimentos, gera emoção, que gera uma ação. Então, eu preciso entender essas realidades. Mas sempre olhando para mim. Não adianta que o outro não é. O outro é espelho daquilo que eu sou. Mas ao processo de evolução, não. E vai, que tu disse que eu só tenho 5 minutos. A Atilene. Gostaria de saber se o instinto está relacionado com a intuição. Não. Nós temos o instinto, diz a mentora espiritual Joana de Ângeles, que o instinto, quando nós começamos a elevar as nossas capacidades de virtude, de conquista de virtudes, e nós vamos nos elevando, que nós podemos elevar o instinto ao amor. É como se a gente fizesse uma conexão. O instinto é a forma que nós temos de sobreviver na Terra. A intuição é vinculado com o Criador, a partir da nossa espiritualidade. E aí é como se a elevação, o ápice do amor é quando eu trago o instinto e eu junto os dois. Então, eu passo a lidar com meus instintos, mas nunca mais sem o amor. Então, é separado. O instinto, na psicologia, na terapia, nós trabalhamos com uma função. O Jung, né, o Carl Gustav Jung,
ele trazia essa base do instinto como uma função psicológica. Então, as funções primordiais psicológicas, sentimento, pensamento, emoção, sensação e intuição. Ela também como uma função psicológica, que ela precisa me estruturar. Então, ela é um atributo divino, como todas as outras funções psicológicas, para que eu me estruture nessas realidades, né, de existência. Então, o instinto me traz para a sobrevivência material, desde o início da nossa estadia na Terra. O sentimento nos eleva. E o José Carlos Campanha. Sinto que minhas emoções são majoritariamente indomável. Percebo que não consigo nem entender minhas emoções no dia a dia. Como eu faço para me colocar no lugar e dar mais atenção sobre as minhas emoções? Bom, eu posso dizer para ele, começar respondendo que é ele mais da metade dos outros bilhões de habitantes na Terra. Né? Então, o caminho é para. Né? Eu gosto sempre de dizer a terapia do condomínio. Às vezes eu pergunto a pessoa, tem condomínio na tua casa? Então, vamos começar com a terapia do condomínio. Pare. Né? O que tem lá? Pare. Abaixe farol. Né? Abaixe farol externo. Abaixa o vidro. Acende a luz interna e identifique-se. A partir de todo esse processo, o guarda diz, agora siga. Né? Então, esse é um processo de parar. Né? Eu já vi, como disse Elisa, que eu nadei, eu morri na praia, não é mais daqui. Então, eu preciso desse recolhimento. Eu preciso desses instantes de compreender. Então, as minhas emoções são indomáveis, maravilha, eu já tentei para isso. Quando ele me diz isso é maravilhoso. Ele já deu um passo enorme para frente. José Carlos, né? José Carlos, muitas pessoas hoje estão achando que isso é maravilhoso, que a forma como elas estão agindo, não é, Ivan? Gente, mas é certo, a minha família, as minhas coisas, a minha vida, meus funcionários, então, as pessoas só entendem assim, só entendem né? Para tudo. Então, quando ele diz as minhas emoções são indomáveis, você já deu um grande passo, reconhecimento. Agora eu vou trabalhar e entender em mim por que as minhas emoções são indomáveis. E aí eu vou entrar no processo de aceitação. Compreender, entender, identificar, aceitar. Sai da neurose da perfeição de querer mudar. Não, agora que eu entendi, agora eu vou mudar, agora minha raiva vai ser sublime. Não vai ser. Né? Raiva é raiva, só que você vai aprender. Você pega uma pessoa bem de um nível ainda evolutivo, de uma psicológica, espiritual e tudo mais, ele com raiva, né? Ele mata, usa de palavras agressivas. Quanto mais você vai vendo que você vai evoluindo, você vai trabalhando esse modo de expor o que você sente. Porque aí muitas vezes você vai ver que a raiva que você sentia, ela era ineficaz. Ela não precisava, ela foi, como eu falei, da questão do Aristóteles. Então, a última pergunta, que é a pergunta do Zé Carlos, ela foi muito pertinente. Enquanto eu estiver negando, é assim, até o Marlon trata disso aqui no livro. Até recomendo para vocês, Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral. Como que eu vou me tornar humilde se eu, orgulhosa que sou, vivo dizendo que sou humilde? Entende? É uma máscara. Eu coloco, então, gente, agora eu sou espírita, sou católico, sou evangélico, sou não sei mais o que, agora eu vou ser uma pessoa boa, pego a minha máscara e coloco a máscara da humildade. Mas o orgulho está onde? Dando ordem para a humildade. Entendeu? Está lá dando ordem para a humildade. Então, reconheça mesmo. Faça como o Zé Carlos. Minhas emoções são indomáveis. Agora, para tudo. Agora eu vou sentir. Então, são processos de descoberta. Então, dentro desse processo da máscara, Helena, tu me dá só um minutinho, que eu quero contar para vocês, que eu tinha esquecido, mas eu lembrei agora, de um poema que eu recomendo para vocês depois pesquisar, de Khalil Gibran Khalil. Ele era um poeta árabe e filósofo, e tem um livro de contos dele que ele tem um poema chamado Louco. Conhece, né, Márcia? Então, esse poema ele diz assim: eu tinha mais de 1000 máscaras. E todos os dias, quando eu acordava, pegava uma máscara, escolhia a máscara do dia
e saía para o mundo com a minha máscara. Até que um dia, quando eu acordei, que eu olhei para o lado, precisava sair e minhas máscaras tinham sumido. E eu fiquei desesperado. E comecei a gritar: ladrões, ladrões, malditos ladrões que roubaram as minhas máscaras. E saí para a rua desesperado, gritando: malditos ladrões roubaram minhas máscaras. E aí as pessoas começaram a me olhar e dizendo: olha, quem é esse? Quem é esse? Aí um garoto que estava numa árvore gritou: olha, é o louco. E eu, para saber quem me chamava de louco, olhei para o alto, para a árvore, para ver quem me chamava de louco. No momento que eu levantei a minha face para o alto, o sol tocou pela primeira vez a minha face. E foi tão grande o êxtase de ter pela primeira vez na vida me visto assim, sem as minhas máscaras, o sol tocando a minha face, e eu podendo olhar o mundo como ele era. Então eu continuei correndo pela rua gritando: ladrões, ladrões, benditos ladrões que roubaram as minhas máscaras. Muito obrigada.